Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Confira as manchetes desta edição. Pilates na terceira idade. Sorocaba é uma das premiadas na 5ª edição internacional do concurso de moda inclusiva. Jovem usa máquina feita pelo pai para aprender a andar. Alunos da APAE Sorocaba emocionam o público no festival Era Uma Vez. A aposentadoria para pessoas com deficiência tem novo prazo. Deficiente auditivo é destaque em campeonato universitário de basquete adaptado. A Academia da Terceira Idade é instalada no Rio de Janeiro. Conheça a bartender de 78 anos. São Caetano, no ABC Paulista, vai ter Guardiões da Terceira Idade. Parque de diversão com acessibilidade. Pessoa carente com deficiência tem passagem de ônibus gratuita em Rio Grande do Sul. E lei que obriga bancos a ter intérprete de Libras causa polêmica no interior de São Paulo. Detran de São Paulo lança programa de atenção à acessibilidade. Projeto que exige táxis adaptados para pessoas com deficiência está próximo de ser aprovado. Multa moral é aplicada para motorista que desrespeita a vaga para deficiente. Aumenta o acesso à internet pela terceira idade no Brasil. E o Hospital de Votorantim busca deficientes para projeto. Jornal Inclusão Brasil. Melhor idade. Pilates na terceira idade. Já sabemos que são muitos os benefícios da atividade física para idosos, proporcionando aumento da capacidade aeróbica, melhora na flexibilidade, na resistência muscular localizada, aumento do conteúdo de minerais ósseos, diminuição da resistência vascular, melhor tolerância à glicose, redução da concentração de lipídios, melhora do estado de ânimo, aumento da vitalidade e melhora significativa da qualidade de vida. A atividade física também pode atrasar e, inclusive, evitar problemas típicos da terceira idade. Saber como se movimentar e permanecer ativo é a chave para se manter jovem. O método Pilates proporciona uma nova postura, desenvolvendo maior mobilidade, equilíbrio e agilidade. Tudo isso baseado numa tonificação muscular, ganho de flexibilidade e elasticidade, atingidas através dos exercícios específicos. Para isso, essa prática no cotidiano do idoso precisa de um planejamento específico de profissionais qualificados. A atividade física, como o método Pilates, é capaz de estender o ciclo vital de uma pessoa de 1 a 2 anos. Além disso, um benefício muito mais importante do exercício é o aumento de 6 a 10 anos na expectativa de vida, ajustada à qualidade. As consequências práticas imediatas do aumento da qualidade de vida incluem maior bem-estar, melhora da autoestima e sensação de autoeficácia, bem como uma redução do risco da ansiedade e depressão. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Sorocaba é uma das premiadas na 5ª edição internacional do concurso de moda inclusiva. Os 20 looks finalistas foram apresentados aos jurados no Museu Brasileiro de Escultura. O concurso de moda inclusiva foi promovido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e contou com mais de 300 inscritos. A finalidade foi de promover o debate sobre moda diferenciada e acessível e também incentivar novas soluções e propostas na moda para pessoas com deficiência. Mais informações sobre o evento com a repórter Ana Paula Iabico. O concurso Moda Inclusiva contou com finalistas de diversas cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Amazonas, além da participação de uma finalista da Índia. A fisioterapeuta de Sorocaba, Dariene Rodrigues, idealizadora do Lado B Moda Inclusiva, foi representada no concurso pela colaboradora Nadir de Almeida Nascimento. A peça confeccionada foi uma calça jeans adaptada, que contou com alguns diferenciais, como tecido versátil, velcro, elástico e bolso interno na lateral da perna, para acoplar uma bolsa coletora. O objetivo da roupa é atender a pessoas com deficiência física e múltipla, principalmente para aquelas que fazem uso de cadeira de rodas e prótese de membro inferior. Na passarela, a Lado B Moda Inclusiva foi representada pelos modelos e esportistas da vela paralímpica Bruno Landgraf, que é cadeirante, e Marinalva de Almeida, que é amputada. O look ficou na 3ª colocação. Quem estiver interessado em comprar a calça pode acessar a primeira loja virtual do Brasil de moda inclusiva, ladobmodaInclusiva.com.br.
ladobmodainclusiva.com.br. Acesse. A Lado B também pede que você deixe as suas sugestões e críticas sobre a roupa nos comentários do anúncio. Ana Paula Iabico para o Jornal Inclusão. Ciência e tecnologia. Jovem usa máquina feita pelo pai para aprender a andar. Uma máquina de 2 metros de altura e cerca de 40 quilos ganhou lugar especial na casa do ambulante José Dimas da Silva, em Santa Isabel, São Paulo. Para receber a máquina foi preciso mudar os hábitos da família. Onde era antes a sala, agora virou quarto. Um ano após o pai de Hugo, Aparecido da Silva, decidir criar uma máquina que ajudasse o filho a andar, o equipamento começou a ser usado pelo jovem de 16 anos. Hugo nunca andou sozinho, uma experiência que desde o começo de novembro está chegando cada vez mais perto de ser realizada. Aos 11 meses, a família descobriu em Hugo uma paralisia cerebral, que afetou a parte motora dos membros inferiores do adolescente. A ideia do simulador veio depois que o pai dele encontrou na internet um equipamento feito na Argentina. Segundo José Dimas, um mecânico fez uma máquina parecida para o filho. Ele tentou comprar, mas custaria $30 mil. Apesar de não ter habilidades práticas, o pai tinha o mesmo combustível que o pai argentino, o desejo de ver o filho caminhando. Depois de alguns meses de trabalho, de investir R$ 2.500 e de contar com a ajuda de amigos, Dimas esperou ansioso para que o filho pudesse usar o aparelho. O uso do equipamento só foi liberado depois que Hugo se recuperou de uma cirurgia feita no joelho em junho desse ano. Só então as sessões de fisioterapia voltaram e o simulador pôde ser testado. 3 vezes na semana, de 20 a 30 minutos. Esse é o tempo permitido para Hugo usar o simulador. A velocidade, segundo o fisioterapeuta dele, é baixa, de menos de 10 km por hora. Em pouco tempo de uso, todo o esforço já está dando resultado. Hugo responde bem ao tratamento, sem dores na perna e com alguns efeitos positivos. Ele conta que nas últimas vezes em que usou o aparelho, sentiu as pernas formigando, que no caso dele é um sinal de que os nervos estão melhorando a sensibilidade. Depois disso, vem o estímulo motor e a contração muscular. Aí ele fica perto de conseguir andar. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Cultura, lazer e turismo. Alunos da PAI Sorocaba emocionam o público no festival Era Uma Vez. O evento uniu pais, alunos e profissionais voluntários em apresentações cheias de alegria e superação. Mais informações com o repórter André Nunes. A 15ª edição do festival Era Uma Vez, promovido todos os anos pela APAI Sorocaba, emocionou o público no Teatro Municipal Teotônio Vilela, em Sorocaba. Com o objetivo de resgatar contos infantis, o evento reuniu apresentações de música, teatro e dança, feitas pelos alunos da instituição. Logo na entrada do teatro, a vovó e a pequena Chapeuzinho Vermelho saíram das páginas dos livros infantis para recepcionar os convidados, com uma cesta recheada de marcadores de livros. Enquanto aguardavam o início das apresentações, os espectadores puderam prestigiar uma exposição de quadros, também pintados pelos alunos, em parceria com a Associação Pintura Solidária. André Nunes para o Jornal Inclusão. Melhor idade. Aposentadoria para pessoas com deficiência. Já está em vigor a lei que regulamenta a aposentadoria de pessoas com deficiência no Brasil. Apresentada em 2005 pelo ex-deputado federal Leonardo Matos, a lei complementar foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em maio desse ano. O tempo de contribuição vai variar de acordo com o sexo e o grau de deficiência da pessoa, que vai ser avaliada pela perícia do INSS. Para contribuintes com deficiência grave, a idade passa a ser de 25 anos para homens e 20 anos para mulheres. Em casos de deficiência moderada, são necessários 29 anos para os homens se aposentarem e 24 para as mulheres. Aos portadores de deficiências leves, a idade é de 33 anos para o sexo masculino e 28 anos para o feminino. São consideradas deficientes pela lei pessoas com restrição visual, mental, intelectual, auditiva ou física permanente, que limite a capacidade funcional e o trabalho. Independente do grau de deficiência, cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, os homens vão poder se aposentar aos 60 e as mulheres aos 55, mas é preciso comprovar a deficiência durante o período. Se o segurado se tornar deficiente depois de começar a contribuir ou tiver o grau de deficiência alterado, os parâmetros da aposentadoria vão ser ajustados. Se a sua empresa está precisando contratar profissionais com deficiência, consultoria inclusiva, palestrantes motivacionais e outros serviços, acesse o Portal Inclusão. www.portalinclusão.com. Saúde.
A Academia da Terceira Idade é instalada no Rio de Janeiro. O bairro BNH, em Cordeiro, região serrana do Rio, ganhou um local que vai oferecer atividade física orientada a pessoas com 60 anos ou mais. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. O objetivo é incentivar a prática de exercício e torná-los acessíveis à população idosa. Cada turma vai ser formada por 20 idosos e as aulas vão ter duração de meia hora. A Academia da Terceira Idade conta com equipamentos de musculação, alongamento e desenvolvimento da capacidade aeróbica. Atividades como caminhadas e palestras também estão programadas para acontecer dentro de um cronograma. De acordo com Daniela Pereira, que trabalha no apoio da academia, a procura por inscrições é grande e o limite é de 240 inscritos. Os interessados poderão se inscrever nos horários das aulas, diariamente das 7 às 10 da manhã e das 4 da tarde às 7 horas da noite. Além de serem orientados por professor de educação física, os usuários vão ter o acompanhamento de outros especialistas. O fisioterapeuta vai corrigir problemas posturais ou ajudar na recuperação de lesões, enquanto o nutricionista vai ajudar em programas alimentares e avaliar o índice de gordura corporal, por exemplo. Completa a equipe um técnico em enfermagem que, entre outras ações, faz a pesagem e aferição de pressão arterial. Educação e esporte. Deficiente auditivo é destaque em campeonato universitário de basquete adaptado. Ainda faltam 2 etapas no interior, em Piracicaba e em Mogi das Cruzes, para que aconteça a grande decisão do primeiro campeonato universitário de basquete 3x3 em São Paulo. Basicamente, o jogo se trata de partida de 10 minutos, com regras pouco diferentes do basquete clássico. Neste campeonato, houve quem produzisse mais pontos e houve quem exibisse mais acrobacias, bem ao estilo das quadras de bairro nos Estados Unidos. De todo modo, ninguém se destacou mais pela garra e vibração do que Felipe Caporal, de 22 anos, de Ribeirão Preto. Aluno do terceiro ano de Ciência da Computação, Felipe liderou a equipe da escola na vitória contra a turma de Direito da USP, da região, com o placar de 11-6. Felipe é deficiente auditivo, defende também a Seleção Nacional de Surdos. Silvio, o pai, é treinador do time. Aí em Ribeirão, as garotas da Faculdade de Educação Física da USP eliminaram as rivais da Faculdade de Administração e Negócios em um placar sofrido de 8-6. A etapa de Santos conduziu à decisão os garotos da Universidade de Santa Cecília em 15-4 contra a FATEC. Lançamento do Portal Inclusão. Acesse o Portal Inclusão www.portalinclusão.com e confira o Rádio Jornal Inclusão, além de outras notícias, vagas de emprego, serviços para empresas, informações sobre direito e isenção, mapa acessível e muito mais. Jornal Inclusão Brasil. História de superação. Conheça a bartender de 78 anos. Terezinha de Gouveia Câmara Ribeiro espera a ansiosa chegada das festas de final de ano para preparar drinks para os parentes. Depois de quase uma década, a professora aposentada conseguiu fazer um curso profissionalizante no Senac de bartender. A vovó terminou o curso na mesma turma que o neto, de 18 anos. Ele era o aluno mais novo do grupo. E a avó, com idade mais alta. Ela conta que no início a família não queria aceitar, mas agora todos eles estão muito orgulhosos. Entre os familiares, quem mais havia resistido à ideia do curso foi o marido de Terezinha, o militar aposentado Augusto, de 80 anos. Isso porque as aulas aconteciam todos os dias à noite. Terezinha conta que ele sempre reclamava, dizendo que por conta do horário, ela iria chegar em casa muito tarde. Depois que a esposa recebeu o certificado de bartender, Augusto disse que era para colocar numa moldura na parede. Os motivos que levaram Terezinha ao curso foram 2. O primeiro deles foi o simples desejo de ser bartender. O segundo foi de incentivar o neto a ter também um diploma de curso profissionalizante. Mãe de 3 filhos, avó de 8 netos e bisavó de 3 meninas, Terezinha confessa que acompanhou de perto os passos do neto no curso. Ela conta que ele sempre começava um curso e nunca ia até o final. Então resolveu entrar nesse para incentivá-lo. O professor Bartolomeu Júnior, que ministrou o curso para Terezinha e para o neto dela, fez elogios ao desempenho da aluna. De acordo com ele, o rendimento dela foi excelente. O professor ainda diz que muitos dos alunos chegavam em casa cansados do trabalho, mas diziam que não iriam faltar à aula porque sabiam que Dona Terezinha estaria lá. Políticas públicas. São Caetano, no ABC Paulista, vai ter guardiões da terceira idade. Com maior número proporcional de habitantes idosos, São Caetano oferece treinamento especial para que os guardas civis aprendam a atender melhor a população da terceira idade. Mais informações com o repórter Rafael Eisinger.
O projeto, chamado de Guardiões da Terceira Idade, oferece aos integrantes da GCM um curso explicando dados importantes dos idosos, como perfil, aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Atualmente, São Caetano tem cerca de 45 mil habitantes com 60 anos ou mais. 1 em cada 3 moradores está na terceira idade. Apesar de os índices das delegacias especializadas na questão do idoso apresentarem um aumento no número de ocorrências, principalmente no que se refere às agressões ou maus tratos, o principal problema da cidade é o isolamento social, já que os filhos e netos casam e costumam se afastar da vida cotidiana dos idosos. Por isso, a ação com os guardas visa aumentar a rede de serviços oferecidos pelos municípios a esse tipo de público. Por enquanto, 110 guardas já fizeram o curso. Rafael Eisger para o Jornal Inclusão. Cultura, lazer e turismo. Parque de diversão com acessibilidade. Se você tem alguma deficiência, vá ao Hop Hari e procure a equipe de atendimento localizada ao lado das catracas. Ela vai montar um mapa exclusivo das atrações que você vai poder curtir no parque. É o programa Código Azul de Hop Hari. Esse mapeamento leva em consideração diversos aspectos, como uso de medicação, movimentos e coordenação, se há acompanhamento ou não, entre outros fatores, sempre pensando na segurança e diversão. Fique atento, o mapa deve ser apresentado em todas as atrações que você pretende brincar. O programa Código Azul também possibilita prioridade no acesso das atrações. Além disso, o parque conta com serviço de locação de cadeiras de rodas motorizadas, oferece rampas de acesso para as atrações e assentos preferenciais nos teatros e restaurantes. Os colaboradores do parque também passam por treinamento constante para oferecer serviço de qualidade e prestar primeiros socorros caso haja necessidade. O programa Código Azul do Hop Hari também é indicado para gestantes, idosos e pessoas recém-operadas ou com fraturas, como por exemplo, um braço quebrado. Mais informações pelo telefone 11, o código de área, 4007 1134, repetindo 11 4007 1134. Leis, jurisprudência e política inclusiva. Pessoas carentes com deficiência têm passagem de ônibus gratuita em Rio Grande do Sul. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, negou o recurso especial da Procuradoria-Geral do Estado, que declarou inconstitucional a expressão até o limite de 2 passagens por coletivo da lei. Essa lei estadual visa ceder passagens de graça nas linhas comuns do transporte coletivo intermunicipal para pessoas com deficiências físicas, mentais e sensoriais, comprovadamente carentes. Dessa forma, a lei passa a ter vigência sem a limitação de 2 passagens para quem é deficiente. Inclusão. Lei que obriga bancos a ter intérprete de Libras causa polêmica. A Câmara Municipal de Marília, no interior de São Paulo, quer que os bancos contratem um funcionário que domine a língua dos sinais para atender pessoas com deficiência auditiva. No entanto, nem o sindicato dos bancários e nem o público-alvo veem a necessidade desse serviço. De acordo com a proposta, as agências do centro de Marília ficam obrigadas, durante o horário de atendimento, a disponibilizar pelo menos um funcionário que saiba a língua dos sinais. A ideia é ajudar pessoas surdas a se comunicarem quando precisarem pagar uma conta, pedir um empréstimo ou investir em uma aplicação. De acordo com o autor do projeto, o vereador Silvio Arada, a ideia dessa proposta veio após uma pessoa presenciar a dificuldade de um deficiente de se comunicar em uma agência bancária. Existem cerca de 40 agências bancárias em Marília. As que estão localizadas nos bairros ficam fora dessa obrigatoriedade, mas devem ter um cartaz avisando qual agência do centro que oferece o serviço. Caso a lei não seja cumprida, as penalizações vão desde multa de R$1.000 até o cancelamento do alvará daquela agência. Apesar da proposta ter sido aprovada por unanimidade na Câmara de Marília, ela vem causando polêmica tanto entre as pessoas que seriam beneficiadas com esse serviço, quanto entre os bancários. Por causa do custo, o presidente do sindicato não acredita que os bancos contratem um profissional exclusivamente para essa finalidade. Com isso, os próprios bancários aqui vão ter que fazer cursos para se adequar às exigências. Se o projeto for sancionado, as agências do centro de Marília vão ter 6 meses para contratar o profissional. Além de sancionar o projeto, a prefeitura também vai ser responsável por determinar qual secretaria vai fiscalizar o cumprimento da lei pelos bancos. Jornal Inclusão Brasil. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Inclusão.
Detran de São Paulo lança programa de atenção à acessibilidade. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo firmou protocolo de intenções com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência para implantação de ações conjuntas voltadas à acessibilidade desse público quanto aos processos de habilitação. A solenidade aconteceu no Memorial da América Latina, em São Paulo, e contou com a presença da Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Linamara Riso Batistella, o secretário adjunto da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Paulo, Tuca Munhoz, entre outras autoridades. O Programa de Atenção à Acessibilidade estabelece um compromisso público do Detran São Paulo por meio da Escola Pública de Trânsito na execução de políticas que facilitem o acesso da pessoa com deficiência aos serviços de atendimento presencial e eletrônico. Em outubro deste ano, o Departamento de Trânsito formou a primeira equipe especializada em Libras para atendimento nas unidades. Hoje, são 28 funcionários aptos a oferecer um atendimento próprio ao deficiente auditivo. A meta é duplicar esse número até o final de 2013. Entre as ações em andamento na Escola Pública de Trânsito estão a adaptação da prova eletrônica para o deficiente auditivo, o incentivo à pesquisa de mecanismos alternativos para uso em veículos adaptados e a elaboração de um modelo de certificação para dispositivos veiculares, baseado em tecnologia assistiva. E são previstas ainda as iniciativas voltadas à prevenção de acidentes e adaptação dos serviços eletrônicos do Detran. Para mais informações, acesse detran.sp.gov.br, detran.sp.gov.br. Leis, jurisprudência e política inclusiva. O projeto que exige táxis adaptados para pessoas com deficiência está próximo de ser aprovado. Empresas e cooperativas de táxi que operam com 20 ou mais veículos vão poder ser obrigados a adaptar pelo menos 5% da frota para pessoas com deficiência. É o que determina o projeto que foi aprovado pela Comissão de Serviços de Infraestrutura. O objetivo da proposta, que segue agora para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, é permitir a cadeirantes embarcar e desembarcar do automóvel sem a necessidade de que sejam retirados das cadeiras de rodas. O senador Sérgio Souza, autor do projeto, argumenta que os benefícios fiscais concedidos na aquisição de táxis devem ser revertidos à sociedade de alguma forma. Na justificativa do projeto, ele acrescenta que os cadeirantes preferem se movimentar sempre que possível, sem a necessidade de ajuda ou da retirada da cadeira de rodas. O projeto estabelecia inicialmente que apenas as empresas estariam sujeitas à obrigação de adaptar a frota, mas as cooperativas também foram incluídas. A comissão vai examinar a matéria em caráter terminativo. Deficiente ciente. Multa moral é aplicada para motorista que desrespeita a vaga para deficiente. Medida tomada em São João da Boa Vista, em São Paulo, serve para a conscientização. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência começou a aplicar uma multa moral para motoristas que estacionam irregularmente em vagas especiais. Mais informações com a repórter Priscila Leal. A medida foi tomada para conscientizar a população sobre a infração que pode passar a ser grave. A lei que vigora atualmente no Código Brasileiro de Trânsito estabelece que estacionar em vagas para deficientes ou idosos é infração leve, mas o Senado aprovou uma alteração que torna a infração grave. A multa passaria de R$ 53,20 para R$ 128. A proposta segue para análise na Câmara dos Deputados em Brasília. Priscila Leal para o Jornal Inclusão. Melhor idade. Aumenta o acesso à internet pela terceira idade no Brasil. Segundo dados do IBGE, a população enquadrada na chamada terceira idade do Brasil acessa cada vez mais a internet. Segundo o Instituto de Pesquisa, de 2005 a 2011, aumentou em mais de 200% o número de pessoas com 50 anos ou mais acessando a internet. Entre as faixas etárias investigadas, mais de 5 milhões de pessoas com 50 anos ou mais passaram a acessar a internet nesse período. Ainda assim, a camada mais idosa da população é a que proporcionalmente menos acessa a rede mundial de computadores. No total de população com 50 anos ou mais, 18% se conectaram de alguma forma por meio de microcomputadores ou notebooks em 2011. Antes, em 2005, a proporção era de 7%. Um especialista diz que para os mais jovens, a adaptação a novas tecnologias é mais natural, enquanto que a terceira idade, em geral, demora mais um pouco. Os mais jovens são os que mais acessam a internet. Na camada dos 15 a 17 anos, quase 75% navegaram em computadores em 2011. Antes, em 2005,
33% da população dessa faixa etária estava conectada à internet. Entre os que tinham 10 a 14 anos, 63% tiveram acesso. A pesquisa do IBGE foi feita através de entrevistas com cerca de 359 mil pessoas em 1.100 cidades brasileiras. O Instituto levou em conta apenas o acesso à internet via microcomputadores ou notebooks. A navegação em celulares e tablets não foi considerada. O IBGE constatou também que quase 47% dos homens com 10 anos ou mais de idade acessaram a internet em 2011. Entre as mulheres, essa proporção foi de 46%. Mercado de trabalho. O Hospital de Votorantim busca deficientes para projeto. O Hospital Santo Antônio realiza um projeto pioneiro de inclusão de deficientes físicos nos setores hospitalares. O projeto tem apoio da ONG Inclusão Brasil e parceria com o Master Coach Newton Abussara. De acordo com a Abussara, o projeto vai completar 4 etapas, antes de ser totalmente implantado no hospital. A primeira fase, pela qual o hospital já passou, trata-se de um mapeamento dos setores onde os deficientes podem atuar no hospital, levando em consideração a necessidade e habilidade de cada um. A segunda traz o recrutamento e a seleção que visa captar na sociedade as pessoas com deficiência interessadas em participar do projeto. Todos podem participar, bastando enviar o currículo para rh@hsav.com.br, rh@hsav.com.br. Já na terceira fase do programa, começa o trabalho de coach com esses profissionais, para que eles tenham um sentimento de pertencimento à organização e sejam realmente ativos nas respectivas funções. Para encerrar a inclusão e fazer com que os deficientes sintam-se completamente integrados, a quarta e última etapa prevê a realização do trabalho de coach também com as equipes do hospital, de modo que enxerguem os novos colegas como pessoas iguais, capacitadas e produtivas. O exemplo de sucesso do projeto implantado no hospital vai dar origem a um livro, que será escrito pelo próprio Abussara. A obra vai servir de base para a implantação de programas semelhantes em outros hospitais, empresas e instituições brasileiras. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone 15 2101 0001, 15 2101 0001. Jornal Inclusão Brasil. Uma homenagem às pessoas diferentes, eficientes e competentes, tão especiais que aprendemos a conhecer e respeitar ao longo das nossas vidas. Oração do deficiente. Bem-aventurados os que não riem da minha maneira tortuosa de caminhar. Bem-aventurados os que não me olham com dó nem com piedade, mas com ternura e amor. Bem-aventurados os que me ajudam a recolher as coisas que me caem das mãos, sem lançar sobre mim aquele olhar de recriminação. Bem-aventurados os que repetem com paciência para que eu ouça o que não ouvi na primeira vez. Bem-aventurados os que me servem de arrimo, porque meus olhos estão imersos em trevas sem aurora. Bem-aventurados os que com um sorriso dão-me de beber, sem encher o copo para eu não derramar. Bem-aventurados os que têm paciência para interpretar minha pseudo-mudez. Bem-aventurados os que percebem em mim habilidades e potencial, mesmo que eu os desconheça. Bem-aventurados os que enxergam em mim competências e possibilidades, ao invés de limitações e problemas. Bem-aventurados os que descobrem que minha vida tem um propósito e algo a dizer. Bem-aventurados os que sem protestar me aceitam tal qual eu sou. Bem-aventurados os que enxergam em mim um ser humano além da minha aparência, que eu sei que impressiona. Bem-aventurados os que entendem que eu percebo o mundo de forma diferente, porque o mundo foi e é diferente para mim em oportunidades. Bem-aventurados os que não brincam e não riem da minha deficiência. Bem-aventurados os que entendem que minhas limitações são compensadas pela minha superação. Bem-aventurados os que têm paciência e respeitam a minha lentidão ao falar e entendem que tenho plena capacidade intelectual. E por fim, bem-aventurados os que acreditam que um dia também estarei com eles. Bem-aventurados, ao lado do Pai Celestial, na condição de igualdade e de irmão, e que assim seja. Amém.
Jornal Inclusão fica por aqui.